Bom dia, são 3 horas e 30 minutos do dia 27 de agosto de setembro, 27 de setembro de 2023. Dando continuidade à nossa série, vamos agora mostrar um episódio que nomearemos A Grande Catástrofe. E o assunto gira em torno de vários personagens. Um deles está aqui, Giordano Bruno, o frade queimado na fogueira no ano 418. Mas vamos lembrar a vocês que estávamos no ano 530, com Inácio de Loyola, Martinho Lutero e os neotemplários. Então vamos fazer uma viagem comigo mais para o passado. 418, lá nós estamos em 530. Então, deixamos Loyola, deixamos Lutero, deixamos Calvino e vamos voltar a Jacques de Molay. Sabemos já de sobra que Jacques de Molay subiu ao patíbulo com mais 14 cavaleiros da ordem no dia 16 de março de 1314. Os neotemplários, alimentando a crendice popular, disseram que foi em 1313, em agosto, no dia 13 de agosto de 1313, que ficou sendo o Dia Internacional do Azar. Mas não é verdade. A data está aqui, o livro é indubitável, Risardo da Camino, então está aqui. Jacques de Molay subiu no cadafalso no dia 16 de março de 1314 e a Ordem dos Templários foi sufocada e dispersa. Aqui ele faz algumas considerações. A origem dos Templários, já vimos em outras. O rei Felipe IV, também chamado Felipe o Belo, tudo está descrito a Molay. A autocracia papal será o centro deste capítulo. A autocracia, ou seja, o excesso de poder do Papa. E esse excesso de poder vai atingir o Jacques Molay no seu julgamento, mas vai atingir, como nós já vimos, Giordano Bruno, e vai atingir um personagem do qual já mostramos alguma coisa aqui, que é o grande poeta Dante Alighieri. Rasgou aqui a página. Deixa eu ver se eu consigo reconstituir. O século de Dante. Aqui nós temos o Templário, Papa Bonifácio VIII, Clemente V, Dante Alighieri. E a pergunta se Dante era maçom. Então, todos esses assuntos serão explorados neste vídeo. Bem, a Divina Comédia já conhecemos demais, já mostramos demais. O nome era Comédia, e o filho de Dante, quando o encontrou,
acrescentou o título divino. Todos esses personagens vão estar exatamente sob a autocracia papal. De quem? Será assunto do nosso vídeo. Vamos então pedir primeiro para dar o like. Não se esqueça, é importante. O dedinho não custa nada. Inscreva-se no canal, minha gente. Também é gratuito. Abaixo, do lado direito do vídeo, está escrito inscrever-se. Clicou, está inscrito. A nossa meta é 5.000, já estamos perto de 2.500. Agradecidos pelos que já se inscreveram. Pedindo a vocês que aqueles que quiserem mais conteúdo, se inscrevam no Colégio dos Magos Caldeus e teremos videoaulas, ou seja, aulas particulares por videoconferência. E vamos então começar. Vou ler primeiro, então, o personagem entre os Templários, Jacques de Molay, em março de 1314, e aqui, bem depois, Giordano Bruno, em 418. Não, desculpa. Há 418 anos, ou seja, se nós estamos aqui em 1530, então, menos 430, menos 400, não. Ele está dando a data atual. Então, se nós estamos em 2020, ano 2000, né? Então, nós vamos cair no ano 1300 também. Vamos à biografia dele. Ler rapidamente. Vamos, bem rapidamente. Há 418 anos, em 17 de fevereiro de 1600, uma quinta-feira ensolarada, Roma presenciou um espetáculo dantesco. Centenas de pessoas lotaram o Campo dei Fiori, Campo das Flores, uma praça no centro da cidade. Em 1600, há 418 anos, então, recuando, está pertinho de Inácio de Loyola, está bem depois dos Templários. Então, os Templários e Dante em 1300, né? O século de Dante é 1300, o século de 1308 a 1313 é Dante, 1314 são os Templários e Giordano Bruno em 1600. Na quinta-feira, no Campo dei Fiori, numa praça no centro da cidade, para assistir à morte na fogueira de Giordano Bruno por ordem da Santa Inquisição, a mesma que condenou os Templários, Jacques de Molay e mais 14 cavaleiros, oficiais da Ordem do Templo. Vamos mostrar aqui, aproveitar e mostrar a Inquisição em atividade. Aqui está uma sessão do Tribunal da Santa Inquisição. Estão discutindo exatamente a morte de alguém, porque só se reuniam para isso. Assassinatos, né, perjúrios e coisas dessa natureza. Aqui estamos. Santa Inquisição. A história tirou o nome Santa, deixou só Inquisição. E uma coisa interessante, o sistema solar. O que é que tem a ver o sistema solar? Olha só,
Giordano Bruno foi queimado porque disse que o Sol não era o centro, que a Terra não era o centro do universo. Mais tarde, Galileu Galilei também sofreria isso. A Inquisição perseguiu diversos intelectuais que divergiam das ideias da Igreja, entre eles Galileu Galilei. Então, pelo mesmo motivo, Giordano Bruno. Então, vamos botar um pouquinho mais para frente, vamos virar mais, e vamos ver agora Bruno conhecia e apoiava a teoria de Copérnico, de que o centro do universo, do sistema solar, é o Sol. Mas foi além. Pregava que o universo era repleto de outros mundos habitados, como o nosso. Explica Langui, um perito em astrofísica, e nas suas publicações em astronomia. E essa foi a afirmação que o levou à fogueira. Copérnico já tinha feito a afirmação de que, aliás, Copérnico dizia que a Terra é o centro. E Kepler é quem vai dizer que a Terra é o centro. Kepler é um sacerdote. Mas Giordano Bruno conhecia a de Copérnico, não concordava. Mas vem outro pior. Marcílio de Pádua. Olha, gente, quanta barbaridade. Marcílio de Pádua escreveu um livro chamado Defensor Pacis, em latim, o Defensor da Paz. Que crime levou Marcílio de Pádua à Santa Inquisição? Em 1324, portanto, bem antes de Giordano Bruno vai em 1600, publicou a obra intitulada O Defensor da Paz, no qual, pasmem, entre outras coisas, ele diz que o Estado deveria ser separado da Igreja, porque a função do Estado é uma, a da Igreja é outra. Portanto, as autoridades deveriam buscar uma nova ordem através dos cidadãos que superaria qualquer outra vontade. Olha, qualquer outra vontade quer dizer do Papa. Então, seria a vontade dos cidadãos que concederia ao governo poder. Isso é democracia. Mas não sei se eu concordaria com ele, porque estamos nisso. Democracia, mas nós temos um rei que se autocoroou e uma rainha que se autocoroou. Não vou dizer o nome dele, porque já está mais conhecido. Desse modo, sustentava que a autoridade papal, falamos na autocracia papal, lá em Jacques Molay, ele contestava e dizia que os governantes, quando eleitos pelo povo, estavam acima da autoridade do Papa e dos concílios. Aí foi que a Inquisição entrou no jogo. Bom, consideraram ele imoral, porque ele defendia, como Lutero posteriormente, uma reforma na hierarquia da Igreja, porque bispos e papas defendiam o trono e o clero todo, de tal maneira que não houvesse mais ninguém que o suplantasse. Então, falava sobre as novas leis, ou seja, um congresso. Olha, ele estava muito à frente de seu tempo. O nome dele é Marcílio de Pádua. E assim, fazendo essas observações, ele caiu na mão da Inquisição, nas mãos da Inquisição, né, e, ameaçando o poder temporal, foi obrigado a aceitar o convite da Inquisição para se explicar. Ele sustentou as suas ideias e
portanto, a separação do Estado, da Igreja, e, por isso, foi morto pela Inquisição, do mesmo jeito que o nosso Giordano Bruno, que é o mais famoso. Então, mas por que isso? Vamos agora saber o porquê. Vou mostrar de novo o rosto do Giordano Bruno. Aqui não aparece Marcelo de Pada. E vamos então mostrar o rosto desse homem que teve a coragem de dizer que os senhores têm o poder de me condenar e morrerei absolutamente sereno, porque estou convicto de que as minhas concepções estão corretas. O Sol na Terra não é o centro do universo. Ele não fez a afirmação de Kepler, mas negou Copérnico. Bom, vamos agora ao centro de outro excomungado pela Igreja. O Vaticano, potência mundial, foi escrito por um alemão chamado Joseph Bernhardt, que foi excomungado porque escreveu exatamente o que os papas faziam. Vamos ver? Vamos ver. Estamos no centro do nosso assunto. E o nome é A Grande Catástrofe. Permitam-me a leitura? Me acompanhe. Do começo do século XIII, portanto 1200, ao meado do século XV, perigos políticos, sociais e espirituais ameaçavam o papado, que era uma autocracia e não permitia que ninguém tocasse nele. Mais funesta ainda para toda a igreja, porque tocou no Papa, tocaria na igreja. E muitos dos seus pilotos não conseguiam ocupar o posto de timoneiro, ou seja, guiar a igreja. Um turbilhão de forças apodera-se da velha ordem de coisas. Claro que as sociedades secretas. Que esses longínquos espectadores, superficialmente, chamam de Idade Média. Não é a Idade Média a culpa. A culpa é dos homens. As nações europeias abalam o império papal, nos seus alicerces. A França aspira a ser maior do que o trono papal. E difunde entre os povos a nova ideia do Estado laico. Havia um eremita chamado Celestino, um homem santo. E nesta conturbação, devido ao Papa, o povo de Roma dirigiu-se até a ermida de Celestino e o proclamou Papa. Levou-o nos braços para Roma. Celestino, eremita, cedeu. E não ficou mais de 3 meses. Não suportou a imoralidade, a injustiça, o poder tirânico, e cedeu seu lugar a um demônio. Dentro em breve, o desgosto o consumiu na sua prisão do castelo de Fumone, na Campânia. Mas, vivo ou morto, perseguiu o fantasma daquele que o suplantou. Ou seja, o cardeal Benedetto Gaetani, ex-cônego de Leão, eleito papa, chamou-se Bonifácio VIII. Bonifácio é faço o bem. Oitavo. Recebeu a tiara aos 60 anos. E deixou logo claro a sua pretensão à plenitude dos poderes, ou à hegemonia papal indiscutível.
Assim, ele voltava à época dos Césares. A sua violenta natureza, vamos ver o temperamento desse homem, incutia mais receio do que amor. Soberano da cabeça aos pés, calava-se durante a discussão e deixava a palavra para os seus ministros. Por quê? Porque não admitia que outro falasse enquanto ele falava. Então, deixava todo mundo falar. E a palavra final era fulminante, era dele. E então, se fosse sim, seria sim, se fosse não, seria não. Como Frederico II era tão supersticioso que não fazia nada sem o conselho do seu astrólogo, pasmem. Um papa que é vigário de Cristo não dava um passo sem consultar aquele que era perito em astrologia. Estamos numa ignorância terrível, mas não é a Idade Média, a Idade das Trevas, tá? Aqui nós temos um homem. Muito bem. A fama acusa-o de sacrilégio, heresias, desrespeito à doutrina da igreja. De sodomia. Bem, minha gente, sodomia é homossexualidade. Assassínio de Celestino V. Nada disso está provado. Mas a abundância de referências a essas expressões sacrílegas é inseparável do seu nome. Não se pode pôr em dúvida o seu desprezo por todos os homens. Enfim, em uma palavra, é brutal, sarcástico e frio. Mas seus adversários, que assim o difamavam, não valiam mais do que ele. Era tudo a mesma merda. Em todo o grande drama da sua destruição e da sua autodestruição, ele permanece a figura mais eminente, avulta. Só ele está autodestruído, mas permanece. Na história, o nome dele é avulta. Como pôde acontecer isso? Essa tragédia? Bem, ele se acha um outro Moisés. E o papado é exatamente a ordem imposta no Sinai. Sua paixão de engrandecer mais ainda o papado é a sua própria pessoa. De ser poderoso graças à cátedra de Pedro. Não está a serviço do papado, serve-se dele. Assim, o trono torna-se vítima do soberano. Levar a termo a política de Gregório VII, Inocêncio III, era o alvo desse Papa. Ou seja, tornar a Igreja, o sim do Papa ou não do Papa, a única lei existente na Terra. Todo o universo devia ser submetido à Igreja Romana. Todos os príncipes deveriam receber o seu domínio como feudo de Roma. Ou seja, todas as posses de todos os reis e príncipes seriam vassalos do único suzerano que era o Papa. Esta era a ideia desse homem que pretendia unir a Europa para conquistar o Islã, que já tinha se retirado. Estamos em 1300, já tinha se retirado. Mas tudo falhou. Os povos e o espírito tinham mudado. E a Inglaterra uniu-se à França. Por isso, em 1296, estamos perto de 1300, recordando de novo o valor do Estado, ele expele uma bula de direito canônico chamado Clericis Laicos,
onde diz: o leigo é o inimigo mais mortal do clero. Meu Deus, quer dizer que eu sou o maior inimigo do Papa. Isso é uma bula papal. Clérici laicos, como a história bem o demonstra. Ele vai fazer essa experiência, porque vão ser os leigos que vão derrotá-lo. Mas a Inglaterra está contra e a França também resistem. Contudo, é na Alemanha que vai se dar em Lutero o grande cisma. Bem, de qualquer maneira, Bonifácio pune qualquer pessoa que desobedeça a ele, excomungando 2 cardeais que não tinham votado a favor dele ser eleito Papa. Então, na eleição, 2 cardeais votaram contra. Ele os excomungou. E festejou isso como banquete, declarando fora da lei a raça maldita dos cardeais que não concordavam com ele. Pois, dos 14 cardeais do colégio cardinalício, 12 votaram a favor. Os 2 culpados fugiram para a França e prepararam bem a vingança. O Papa decretara que o ano 1300 seria um ano jubilar. O que é isso? Filas inumeráveis de peregrinos, Dante as viu passar, enfermos, velhos, com os filhos aos ombros, acorreram a esse primeiro jubileu ao túmulo dos apóstolos, que é exatamente na Catedral de Latrão. Acorreram ao túmulo dos apóstolos e, diante do túmulo de São Pedro e São Paulo, apanhava-se assim ouro aos ancinhos, porque os peregrinos levavam ofertas, e essas ofertas eram em ouro. Bem, mas esse movimento de povos não era estimulado pela piedade. No caso, o conselheiro de Filipe o Belo, que não valia o cocô de um cavalo, chamado Guilherme de Nogaret, vai ser o principal adversário. Os 2 cardeais vão se encontrar com ele. E, como ele era perito em direito canônico, vão fazer com que ele vá contrapor as leis do Papa às leis do Estado. Então, Nogaret, braço direito e conselheiro de Felipe Belo, vai ter o poder da pena, como nós temos hoje aqui um determinado ministro, mas não exatamente do mesmo jeito. Nogaret é mais esperto, não é tirano. Então, Nogaret, a primeira coisa que faz, além da França e da Inglaterra, envia embaixadores à Alemanha. Alberto, rei da Alemanha, e propõe a Tríplice Aliança, Inglaterra, França e Alemanha. Consegue facilmente. A aliança agora é dirigida contra a Cúria Romana. A Cúria Romana, minha gente, é a nobreza pontifícia, ou seja, são aqueles que ficam, os cardeais, os bajuladores do Papa. Mas Nogaret visava impedir o domínio projetado de Bonifácio III, oitavo, né? E dos seus sobrinhos riquíssimos. Aliás, nessa época,
só podia ser papa quem era rico. Então, o papa está querendo conquistar a Toscana, região da Itália, e obter vantagens com mais um estado para o seu domínio. A dar-se crédito ao próprio Nogaret, Bonifácio, surdo a todas as propostas dos embaixadores da Inglaterra, da França e da Itália, tentou envenenar a amizade entre os dois reis e manchar-lhes a honra. Ou seja, o Papa tenta incriminar ou injuriar o rei francês e o rei italiano, mas não consegue. Em 1301, parte para Paris e manda que se leia em público a sua bula, Clericis Laicis, e uma segunda, Asculta Fili, escuta filhos. Linguagem áspera, mas não é bastante para servir a intenções francesas. Guilherme esperava algo ainda mais forte para poder contrapor-se. Por isso a nova bula foi logo queimada na França, substituída por outra falsa, reduzida então ainda mais grosseira. Ou seja, Nogaret pega a bula do Papa, que já era antipática, e faz uma bula falsa, ainda mais grosseira e, vamos dizer assim, agredindo mais ainda os cidadãos franceses. Então, uma Assembleia Nacional reunida em Notre-Dame, exatamente em frente da qual Jacques Molay foi queimado com 14 cavaleiros, e aí é lida a falsa bula. Tudo preparado. Então não tão canáveis quanto ele. E aí, o próprio rei da França propõe um concílio romano. Meu Deus. O rei propõe um concílio. Isso é atributo do Papa. Mas você vê a bagunça que está acontecendo. Não obstante, a metade do clero compareceu, ao passo que Filipe o Belo confiscava os bens seculares de todos aqueles que ele tinha obedecido. Ou seja, todos aqueles que estavam a favor do Papa, o rei confiscou as propriedades. Tornando-se pobre da noite para o dia. E o Papa, em resposta, diz que é proibido ao rei intrometer-se em política. Meu Deus do céu. O que é que ele queria que ele fizesse então? Resultado do concílio foi a definição clássica do sistema papal, saber, a bula Unum Sanctam de 18 de novembro de 1302. Ela fundava-se num tratado de política eclesiástica escrito por Egídio, que era discípulo de São Tomás de Aquino, mas aqui estava longe. E diz, ouçam, o poder espiritual tem o direito de estabelecer o poder secular, ou seja, nomeia quem ele quer. E se este não é bom, pode condená-lo. Se necessário for para a salvação, crer que todas as criaturas humanas estão sujeitas à autoridade única do Papa. Essa bula é feita por um Egídio, um grande advogado. Não havia nada de novo nessa afirmação, né? Um novo César ocupava o trono de Roma. Mas, se a Igreja era a forma da cristandade reconhecida como tal por todos os europeus, Bonifácio tinha razão. Então, o povo aceita vamos dizer assim, a legislação
que Egídio tinha feito. Veja como o povo era tolo. Mas o argumento de Egídio é que, senão, seria um monstro com duas cabeças. O Estado dizendo uma coisa e o Papa dizendo outra. Ponto. Esse argumento foi usado também contra os albigenses. Felipe o Belo atraiu para si um cardeal francês que trazia as reivindicações do Papa. Então, era do lado do Papa, ele puxou para si. Então, Bonifácio fica agora absolutamente só, porque esse cardeal fica hospedado no Louvre e assestou contra Bonifácio todas as armas que os juristas franceses podiam. Uniu os colonas na sua corte. Colonas quer dizer coluna, mas é uma família riquíssima. Para quê? Neutralizar do sobrinho do Papa. E Felipe ouviu tudo o que esse cardeal disse e eram acusações graves contra o Papa e ele apregou aos 4 ventos, por todos os lugares onde ele pôde. De mais a mais, ele se mostrava agora, pelos escritos de seu advogado e conselheiro Nogaret, como sendo o salvador da igreja. Na Assembleia, em 1303, um ano depois, ele leu em público, pessoalmente, em Paris, a lista de todos os crimes do Papa, Bonifácio VIII. O princípio em vigor, segundo a qual a Santa Sé não podia ser julgada por ninguém, era exatamente o contrário do que dizia a bula lida, né, por Felipe. E essa bula reuniu com um forte sentimento de unidade a Inglaterra, a Itália e a França. E o povo ficou, então, sem saber que posição tomar, devido à união desses países que envolviam 2 países estrangeiros. A partir daí, Bonifácio VIII procurou justificar-se. Começou a ter medo. 3 países, 3 reis. Justificando-se por meio de um juramento que não tinha cometido aqueles crimes. Nogaret partiu para a Itália, retirou dinheiro do banco do rei, Felipe, e foi para Anjou, em Nápoles, e conseguiu fazer com que 2 partidos se aliassem, os Orsini e vimos ali em cima, os Colonna. Inimigos há 200 anos se reconciliaram para ficar com o Papa. Gente, é muita gente para combater um homem só. Esse homem tinha muito poder, convenhamos, né? Então, Felipe agora podia contar com o forte sentimento de unidade que animava agora seu povo. Agora o povo fica a favor. Desde que os Colonna, italianos, riquíssimos, se unem aos Orsini, então agora o povo italiano sabe que as 2 famílias mais, vamos dizer assim, políticas influentemente, ou influentemente políticas, são italianas. Em vão, Bonifácio procura sair dessa situação. Estava na saia justa. Nogaret, para imprensá-lo mais ainda, partiu para a Itália, retirou do banco o dinheiro do rei e aliciou, pagou partidários e tropas, ou seja, mercenários. O Papa, sabendo, fugiu para Anagni,
na época sua residência de verão, compelido pelas lutas dos partidos romanos, ainda havia quem o defendesse. Em Hernani, sua cidade natal, cercado das propriedades de seus poderosos sobrinhos, julgava-se imbatível, estava seguro, e preparava uma boa excomunhão contra Filipe o Belo. Mas seus adversários, muito mais numerosos, olha, 3 reis, Alemanha, Inglaterra e França, 2 grandes banqueiros, Orsini e os Colonna. Então, até os cardeais terminaram anulando a eleição papal, passando para o lado do inimigo. Agora não era mais formalmente papa, mas continuava no trono. Então, no dia 8 de setembro, uma bula caiu sobre Bonifácio. Essa bula dizia exatamente que a plenitude do poder do sucessor de Pedro, ele não devia governar os povos com vara de ferro e quebrá-los, despedaçá-los como vasos de barro. Mas o Papa, em resposta, excomunga Felipe, como tinha dito que faria. Mas a bula não chegou a ser lida, porque na madrugada de 8 de setembro do mesmo ano, aqui, vamos ver se eu consigo, 1303, Nogarete e Tiarra Colonna era um mercenário, penetraram com centenas de cavaleiros pela porta de Hernani, ou seja, onde estava escondido o Papa. Por quê? Porque a porta estava escancarada, porque o oficial encarregado dela estava do lado do rei da França e a tinha aberto. Ele fazia parte da conjuração. Com a milícia na cidade, assaltaram o palácio dos Cargetani, que eram ligados à catedral, que era já sobrinhos do Papa. Os que não fugiram foram feitos prisioneiros ou mortos, pisando os cadáveres no Garete e Tiarra Colonna, que era um mercenário, e romperam nos aposentos do Papa repentinamente. Esse se achou sentado no seu trono em vestes pontifícias. Vestiu-se de Papa soberanamente e corajosamente sentou-se no trono. Bom, no dia, o povo recebeu com respeito. Uma semana depois, ele solto pelos Gaetani, que se recuperaram, e os Orsini terminaram vindo ao seu encontro, ou seja, arrependeram-se. E, com 400 cavaleiros, escoltaram o Papa para Latrão, no Vaticano, a Basílica de Latrão, que precedeu a de São Pedro. Logo, Bonifácio compreendeu que, na verdade, era um prisioneiro dos Orsini, com 400 mercenários o protegiam, entre aspas. De qualquer maneira, Bonifácio viveu ainda mais um mês e teve tempo de arrepender-se, especialmente do seu entranhado, inexplicável amor pelo dinheiro. Perseguido pelo terror e achando que, louco, que todos que se aproximavam dele queriam matá-lo, morreu, portanto, no dia 11 de outubro de 1303. Os funerais, que deviam ser feitos em Roma, pomposamente, não foram feitos porque, vamos fechar com chave de ouro, um furacão desencadeou-se sobre Roma, impedindo de fazer as honras pompas fúnebres como ele tinha ordenado. E assim terminamos a história desse homem que iria fabricar
Lutero. É graças a ele que Lutero vai, aqui nós estamos em 1303, em 1302, 1502, 1503, vai acontecer na Alemanha, então quase 500 anos depois, não, quase 300 anos depois, 400, né? Vai acontecer a rebelião de Lutero. Aos 45 minutos, portanto, agora justificando Lutero, que será o personagem, o próximo personagem que nós vamos falar com justiça, mostrando a vocês o homem que teve a coragem de enfrentar o patíbulo, vestido de frade, portanto, morrendo como um membro do clero, por ordem da Santa Inquisição. Jordano Bruno. Sua estátua foi erigida no lugar de sua mãe. Assim, nós esperamos ter contado a vocês o que eram os papas e por que o autor desse livro, que conta a história do papado, foi excomungado. Mas antes de morrer foi perdoado pela igreja. A excomunhão foi suspensa. Minha gente, boa visualização. Espero que eu tenha sido claro no vídeo e que vocês tenham uma ideia do que era um papa na Idade Média. Até o próximo.